O que realmente separa pessoas bem-sucedidas daquelas que vivem estagnadas? Não é o diploma, não é o talento natural, nem mesmo a inteligência medida em testes. É a mentalidade. Imagine duas pessoas diante do mesmo desafio. Uma pensa, se eu fracassar, é porque não sou capaz. A outra pensa, se eu fracassar, vou aprender e tentar de novo. O que você acha que acontece com cada uma? Pesquisas da psicóloga Carol Dweck revelaram algo surpreendente. A forma como enxergamos erros e obstáculos define até onde podemos chegar. Pessoas com mentalidade fixa vivem limitadas pelo medo de errar. Já aquelas com mentalidade de crescimento transformam falhas em combustível para avançar. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos do livro Mindset e, mais do que isso, transformar teoria em prática. Você vai entender, de forma simples, como reconhecer os sinais de uma mentalidade limitante, como cultivar a mentalidade de crescimento e aplicar isso imediatamente no seu trabalho, nos estudos e até nos relacionamentos. A questão é, você está pronto para descobrir se sua mente é a sua maior prisão ou a sua maior alavanca? Mentalidade é a lente através da qual você interpreta a vida. É a história que você conta para si mesmo diante dos desafios. Segundo Carol Dweck, existem dois grandes tipos: mentalidade fixa, a crença de que talentos, inteligência e habilidades são imutáveis. Você nasce com um limite, e nada pode ser feito para mudá-lo. E a mentalidade de crescimento, a convicção de que qualquer habilidade pode ser desenvolvida através de esforço, dedicação e aprendizado. Parece uma diferença pequena, mas ela muda absolutamente tudo. Imagine uma criança que acredita que não nasceu boa em matemática. Essa ideia, repetida, faz com que ela evite tentar, desista facilmente e nunca alcance seu verdadeiro potencial. Já outra criança, que pensa ainda não aprendi isso, mas posso melhorar, tende a praticar mais, pedir ajuda e, com o tempo, dominar o assunto. A grande pergunta é: qual dessas vozes você tem alimentado dentro de si? A mentalidade fixa se manifesta em situações que parecem pequenas, mas têm um impacto enorme. Você já ouviu alguém dizer: eu não tenho jeito para aprender línguas? Ou, sou péssimo com tecnologia, não adianta tentar? Essas frases são exemplos claros de mentalidade fixa. Quem pensa assim evita desafios porque tem medo de falhar. Quando encontra um obstáculo, desiste rapidamente. Ao ver alguém se destacando, sente inveja ou se sente ameaçado, em vez de se inspirar. Pense em um profissional que nunca aceita projetos novos porque teme não dar conta. Ele se limita a repetir as mesmas tarefas, ano após ano, enquanto outros crescem. Ou no estudante que não tenta vestibulares difíceis, porque acredita que não nasceu inteligente o suficiente. A mentalidade fixa cria uma prisão invisível. Você passa a viver dentro dos limites que acredita ter, sem sequer questionar se eles são reais. Agora imagine a cena oposta. Alguém com mentalidade de crescimento enxerga os desafios como oportunidades. Quando falha, não se define pelo erro, mas aprende com ele. Críticas deixam de ser ataques pessoais e passam a ser informações valiosas para melhorar. É assim que atletas de alto nível treinam. Cada falha é uma pista de onde precisam evoluir. É assim que empreendedores constroem negócios sólidos. Cada erro no caminho vira um manual de aprendizado. Pense em Thomas Edison, que ao ser questionado sobre ter falhado milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, respondeu: não falhei. Descobri milhares de maneiras que não funcionam. Essa é a essência da mentalidade de crescimento. E você? Como seria sua vida se, em vez de fugir do fracasso, você começasse a usá-lo como aliado? A boa notícia é que mentalidade não é destino. Ela pode ser transformada. Aqui estão 4 passos para começar. Primeiro, troque não consigo por ainda não consigo. Essa pequena mudança cria espaço para a evolução. Segundo, reenquadre críticas. Em vez de reagir defensivamente, pergunte: o que posso aprender com isso? Terceiro, valorize o esforço. Comemore a disciplina, a persistência e os pequenos avanços, não apenas os grandes resultados. Quarto, cultive o aprendizado contínuo. Leia, experimente, teste coisas novas. Veja a vida como um processo em movimento, não um destino fixo. Imagine um estudante que tirou nota baixa.
Com mentalidade fixa, ele pensa, não sou bom nisso. Com mentalidade de crescimento, ele pensa, o que preciso reforçar para melhorar? Essa simples diferença muda toda a trajetória. No trabalho, ao receber uma crítica de um chefe, alguém com mentalidade fixa se sente humilhado. Já alguém com mentalidade de crescimento pensa, ótimo, agora sei onde posso evoluir. Esses ajustes parecem pequenos, mas acumulados ao longo do tempo, constroem uma vida totalmente diferente. A mentalidade de crescimento não é apenas uma teoria bonita em livros. Ela é prática. Ela é ação. Ela é decisão diária. E se manifesta em todos os aspectos da vida. No trabalho. Imagine receber um projeto desafiador. A mentalidade fixa sussurra, isso é grande demais para mim, vou falhar. Já a mentalidade de crescimento responde, isso é uma chance de aprender, vou me preparar e dar o meu melhor. Quem escolhe o primeiro pensamento se limita, repete sempre as mesmas funções e nunca se destaca. Quem escolhe o segundo abre portas para reconhecimento, promoções e até para criar novas oportunidades que nem estavam no radar. Nos estudos, erros em provas ou dificuldades em uma disciplina não são sinais de incapacidade, mas indicadores do que precisa ser reforçado. A mentalidade fixa vê um resultado ruim como prova definitiva de que não nasceu inteligente. A mentalidade de crescimento vê como diagnóstico, aqui está o ponto onde posso evoluir. Esse simples ajuste acelera o aprendizado, porque transforma falhas em bússolas que apontam o próximo passo. Nos relacionamentos, discussões e conflitos não precisam ser vistos como fracasso. Na mentalidade fixa, uma briga pode parecer o fim da relação. Já na mentalidade de crescimento, ela é interpretada como oportunidade de entender melhor o outro, de fortalecer vínculos e de crescer juntos. É justamente nos momentos de tensão que muitas relações evoluem para um novo nível de maturidade. E essa lógica vale para qualquer situação: finanças, saúde, esportes, projetos pessoais. Sempre haverá dois caminhos possíveis: desistir diante da dificuldade ou enxergá-la como convite para avançar. Por isso, faça a si mesmo uma pergunta poderosa: estou reagindo com mentalidade fixa ou com mentalidade de crescimento? Essa simples reflexão, repetida diariamente, pode transformar não apenas o que você faz, mas principalmente quem você se torna. Para ilustrar, imagine um empreendedor que abriu um negócio e faliu na primeira tentativa. Com mentalidade fixa, ele se definiria como um fracasso e desistiria para sempre. Mas com mentalidade de crescimento, ele analisa os erros, aprende, corrige e tenta novamente. Muitas histórias de grandes empresas começaram assim. Agora pense em um estudante que tirava notas baixas em matemática. Em vez de aceitar a ideia de que não nasceu inteligente, ele decidiu praticar todos os dias, pedir ajuda e se dedicar mais. Aos poucos, suas notas melhoraram, até que se tornou referência entre os colegas. Essas histórias não são raras. Elas apenas mostram o que acontece quando alguém decide encarar a vida como um processo de aprendizado constante. Agora, olhe para dentro de si. Quantas vezes você desistiu de um sonho porque acreditou que não era capaz? Quantas portas você nem sequer tentou abrir porque tinha medo de ouvir um não? Quantos talentos ficaram escondidos simplesmente porque alguém um dia disse que você não era bom o suficiente? E se, naquele momento em que pensou em parar, você tivesse insistido mais uma vez? E se tivesse enxergado o erro não como prova de incapacidade, mas como parte natural do caminho? Onde você estaria hoje? Talvez em outro nível de carreira. Talvez vivendo um relacionamento mais saudável. Talvez realizando algo que até hoje parece distante. A mentalidade é como um filtro invisível. Ela decide se você enxerga obstáculos como muros ou como degraus. Ela define se uma crítica vai te destruir ou te lapidar. Ela influencia se você vive limitado pelo medo ou expandido pela coragem. E aqui está a boa notícia: esse filtro pode ser trocado. Você não precisa continuar reagindo da mesma forma. Você pode, a partir de agora, escolher falar consigo mesmo de outra maneira, interpretar desafios como convites para evoluir e transformar erros em combustível para avançar. A pergunta é: você está disposto a se tornar a pessoa que insiste quando todos desistem, que aprende quando os outros reclamam, que cresce quando a maioria para?
Se o seu sucesso dependesse apenas da forma como você pensa sobre os desafios, que resultado você teria amanhã? E mais, qual situação da sua vida você vai escolher encarar com mentalidade de crescimento a partir de hoje? Deixe sua resposta nos comentários, porque talvez seja exatamente essa escolha que vai redefinir sua trajetória daqui para frente.